Mateus 27, 36. Falando sobre a cruz de Jesus Cristo, Mateus escreveu: e assentados o guardavam ali. As pessoas assentadas guardavam Jesus Cristo onde? Lá na cruz. E assentados o guardavam ali. Pai querido e glorioso, ajuda-nos a trazer esta palavra tão importante, tão serena, para a vida dos teus filhos nesta noite. Abençoe, ó Pai, que esta palavra, ela seja transformadora. Ela possa, Pai, nos tocar de uma forma muito, muito especial. Pedimos que Deus nos visite neste momento, através da pregação da palavra de Deus. Pai, que culto maravilhoso. O coral, Senhor, nos encheu de esperança. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. A igreja cantou, ó Deus, como se estivesse olhando para a face de Jesus Cristo mesmo. Mas, meu Pai, neste momento, é a palavra de Deus que não volta vazia. É a palavra de Deus que sempre cumpre o seu propósito. Por isso pedimos a unção do Teu Espírito Santo, a sua ajuda para trazer esta palavra. Abra todo o coração aqui nesta noite, eu te peço. No nome de Cristo, amém. Podem se assentar. Eu quero falar nesta noite sobre as pessoas ao redor da cruz de Cristo. Quem eram as pessoas ao redor da cruz de Cristo? Você sabia que a única religião do mundo que possui a cruz é o cristianismo? O cristianismo é a única religião do mundo que possui uma cruz. Todas as demais religiões, e são milhares, são centenas de milhares, todas elas possuem a espada, possuem animais ou até mesmo plantas. Só Jesus Cristo, no entanto, morreu em uma cruz para nos salvar. Pense nisso. Mas quem estava lá ao redor da cruz de Cristo há pouco mais de 2000 anos? De acordo com o profeta Isaías, eu e você estávamos lá. Todos nós estávamos lá naquele dia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, que é Deus, fez cair sobre ele, que é Jesus, a iniquidade de nós todos. 700 anos antes da cruz, Isaías escreveu dizendo que todos, já daquela época, estavam presentes na crucificação. O budista, no entanto, ele diz: eu não estava lá. O muçulmano diz: eu também não estava lá. O ateu, pior ainda, ele diz: eu não estava lá. Mas a palavra de Deus diz que todos nós estávamos lá naquele dia. Veja Isaías 53:5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então todos nós, queira ou não, estávamos lá. Alguns estudiosos até acreditam que Jesus Cristo, irmãos, ele não foi crucificado através da palma das mãos. Na verdade, ele foi crucificado através ou por meio dos seus punhos. Isso porque a Bíblia garante que nenhum de seus ossos, nenhum de seus ossinhos sequer foram quebrados. E se ele tivesse sido crucificado por meio da palma das mãos, alguns ossinhos teriam sido esmagados, teriam sido quebrados, e o seu corpo teria se rasgado com o peso naquela cruz. Então nós imaginamos que ele tenha sido crucificado através e por meio dos seus punhos, até porque, meus irmãos, no grego, a palavra mãos e braços são praticamente sinônimas. Então tudo indica que ele foi crucificado por meio dos seus punhos. Mas de uma forma ou de outra, nós sabemos que nenhum dos seus ossos jamais foi quebrado. E quem estava lá naquele dia? Primeiramente, irmãos, as autoridades políticas estavam lá naquele dia. Todos os líderes políticos, quer seja de Israel e até mesmo do Império Romano, estavam ali representados naquele dia. Veja o verso 35, verso 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Você sabe que Roma era a autoridade política naquela época. Israel não era uma nação soberana, Israel não tinha nenhuma autoridade para autorizar e muito menos para realizar uma crucificação. Só os romanos tinham esta prerrogativa. Portanto, nós podemos dizer nesta noite que, legalmente falando, quem crucificou Jesus Cristo foram os romanos, foram os italianos, não foram os judeus. Aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, deu a entender que os judeus crucificaram Jesus. Os nazistas sempre disseram que os judeus crucificaram a Cristo, mas legalmente falando, quem crucificou Jesus foram os romanos. E espiritualmente falando, todos nós aqui nesta noite crucificamos o Senhor Jesus Cristo, a começar pelo presidente da República, pelos senadores, pelos deputados, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores e por todos os magistrados. As autoridades políticas estavam lá naquele dia. Primeiro, a cruz foi uma punição política. Jesus ele foi acusado de um crime político e Jesus sofreu um julgamento político, não foi um julgamento religioso. Ele foi julgado politicamente por um estado policial chamado Império Romano. Veja o verso 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Salve quem? Rei dos judeus. Então a acusação era política, o julgamento foi político e a condenação foi política. Pilatos queria soltar Jesus, mas só não o soltou porque a acusação era muito grave: rei dos judeus. E Pilatos, o governador, estava ali para proteger o Império Romano. Ele tinha que proteger o governo de César, custe o que custasse. Agora é interessante observar que nenhum romano podia ser crucificado. Era contra a lei crucificar qualquer cidadão romano. A lei existia, mas só podia ser aplicada em outras pessoas, mas jamais nos próprios romanos. Isso é coisa de político. Eles fazem leis para serem cumpridas em outras pessoas, mas eles têm imunidade àquelas leis. E os romanos, eles tinham imunidade contra certas leis que só podiam ser aplicadas contra outras pessoas, mas jamais contra eles. Por isso Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois ele era judeu. Mas Paulo, o apóstolo, como ele tinha cidadania dupla e ele era romano, ele não pôde ser crucificado, antes ele foi decapitado. Mas veja, irmãos, o que os políticos fizeram com Jesus naquele dia. Coroaram Jesus com uma coroa de espinhos, zombando dele, rei dos judeus. Vestiram-no com uma capa vermelha e também bateram nele com um pedaço de cana e lançaram sorte sobre as suas vestes. Você sabe que o nosso país, o Brasil, é supostamente laico, mas, meus irmãos, os políticos não são laicos, os seres humanos não são laicos. Os políticos e agentes públicos não são laicos. Todos eles têm lado. Eles jamais serão isentos. Na hora que estiverem julgando qualquer causa que seja, eles têm uma alma que um dia prestará contas a Deus. E a tradição diz, irmãos, que Pilatos, ele morreu insano. Ele morreu com problemas mentais. Ele protegeu o seu governo, mas esqueceu de proteger a própria alma dele. A esposa dele ainda o avisou: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas ele desprezou o aviso da esposa, entrou na questão daquele justo, e ele preferiu agradar aos homens e condenar o Filho de Deus. E assim também nós avisamos todos os homens aqui nesta noite que estão mentindo, que estão roubando, que estão corrompendo e sendo corrompidos. Um dia todos vocês terão que prestar contas a Deus. Um dia todos vocês terão que prestar contas a Deus. A cruz então foi uma punição política. Mas veja, em segundo lugar, a cruz será a causa também da derrota política. Verso 54,
e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. O centurião, ele era a maior autoridade romana, o maior representante do Império Romano do lado da cruz. Ele comandou todos os acontecimentos desde a hora que Jesus saiu do palácio de Pilatos até a crucificação. Nada aconteceu sem a permissão daquele centurião. Mas veja o que ele disse no final de tudo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Será que ele quis dizer isso? Ou será que ele teve que dizer isso? Ele teve que dizer isso. Ele foi obrigado a dizer isso. Ele foi obrigado a aceitar isto. Ele não pôde lutar contra os fatos. E assim também um dia, todos os políticos estarão de joelhos, declarando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os democratas, os comunistas, os socialistas, o presidente da Rússia, o presidente do Irã, o presidente da Coreia do Norte, o presidente da China, todos os líderes do mundo, um dia terão que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Veja Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem estava lá? Ao redor da cruz de Cristo, as autoridades políticas estavam lá. Em segundo lugar, os marginalizados da sociedade estavam lá também. Veja o verso 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. A lei romana não permitia 2 execuções ao mesmo tempo. E ali havia 3, Jesus e mais 2 malfeitores. O que aconteceu? A lei romana não permitia mais que uma execução ao mesmo tempo, a menos que os crimes fossem os mesmos. A menos que o crime ou os crimes fossem os mesmos. Então aqui nós vemos 3 execuções. Só que Jesus não era ladrão, Jesus não era homicida, mas ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões e de 2 assassinos. Mas ele não era ladrão, ele não era homicida, porque então ele foi crucificado entre aqueles 2 ladrões no mesmo dia e ao mesmo tempo. Por 2 razões. Primeira, para esconder que Jesus Cristo era inocente. Veja o verso 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Hoje talvez Pilatos esteja no inferno, lavando as mãos dele com lavas de fogo. Até hoje ele não se esquece do que ele fez. Ele lavou as mãos, ele tentou se safar de ter condenado o inocente. E não apenas o inocente, Jesus Cristo, Filho de Deus. E não é à toa que ele morreu louco, não é à toa que ele morreu insano. Mas por que então Pilatos crucificou Jesus ao lado de 2 ladrões, de 2 assassinos? Para esconder que Jesus Cristo era inocente. Ao colocá-lo entre aqueles 2 malfeitores, Pilatos estava anunciando que Jesus Cristo era como eles, como aqueles homens. Mas se fosse crucificado sozinho, a inocência de Jesus seria mais visível, seria mais palpável, seria muito difícil justificar a condenação daquele justo. Nesta noite podem colocar Jesus Cristo entre os piores homens do mundo, mas saibam que ele nunca deixará de ser o verdadeiro Filho de Deus. O mundo não aceita que Jesus seja inocente, porque se ele é inocente, o mundo se torna culpado, o mundo se torna condenável. O mundo diz: vamos escondê-lo entre 2 ladrões e fazer dele um ladrão. Mas ao invés disso, irmãos, quando o mundo coloca Jesus Cristo entre 2 ladrões, sabe o que acontece? Aqueles 2 ladrões poderão ser salvos. Jesus não se torna um ladrão, mas o ladrão pode se tornar um verdadeiro Filho de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Um dos ladrões disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Há 2000 anos aquele ladrão, não mais ladrão, salvo, lavado no sangue,
goza de plena paz, santidade, pureza e perfeição ao lado de Jesus Cristo, seu Salvador. Amém, irmãos? E a segunda razão que Jesus foi colocado entre dois ladrões já foi bíblica, foi para se cumprir uma profecia do Velho Testamento. Veja, irmãos, Lucas 22, 37. Porquanto vos digo que importa que em mim, Jesus falando, se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E Jesus conseguiu cumprir mais de 300 profecias do Velho Testamento, na pessoa dele, no ministério dele, durante o tempo que ele viveu entre nós. Mas o que significa, e com os malfeitores ele foi contado? Significa, irmãos, que a missão de Jesus Cristo foi esta: ele veio na terra para salvar e buscar o que se havia perdido. Eu sou um malfeitor, você é um malfeitor, todos nós aqui somos malfeitores, e Jesus, ele foi contado entre nós. Amém, irmãos? Porque ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. O mundo não sabe o que fazer com os marginalizados. Vamos abaixar a maioridade? Vamos introduzir a pena capital? Vamos legalizar as drogas? Vamos construir mais penitenciárias? O mundo está louco, o mundo não sabe o que fazer com tantos malfeitores, com tantos marginalizados. Mas Jesus Cristo sabe. Ele ofereceu a melhor das soluções. Ele disse: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por isso todos nós fomos crucificados ao lado de Jesus. Nós somos como aqueles ladrões, nós somos piores que aqueles ladrões, e Jesus Cristo foi contado no nosso meio e por nossa causa. Certa feita, eu recebi a carta de um detento, e na carta ele dizia: pastor Rômulo, eu escuto os seus programas na rádio BBN, e eu estou na prisão já há muitos anos, e vou ficar aqui até apodrecer, porque os meus crimes foram os piores possíveis. Mas eu quero que você saiba, eu aceitei a Cristo, e apesar de que eu estou preso, eu me sinto livre. Amém, irmãos? Apesar de que eu estou preso, eu me sinto livre. Hoje no Brasil, há pelo menos 250 mil vagas nas penitenciárias de todo o território nacional. Mas existe uma superlotação de 400 mil detentos. Imagine, 400 mil detentos ocupando apenas um lugar que cabe 250 mil. Pior ainda, há 550 mil mandados de prisão que não podem ser cumpridos por falta de espaço nas cadeias. Jesus Cristo é o único que pode trazer solução para todos esses problemas da sociedade. Ele salva e Ele transforma. Quem estava lá ao redor da cruz de Cristo? As autoridades políticas, os homens de colarinho branco, mas também os marginalizados da sociedade estavam ao redor da cruz de Cristo. Em terceiro lugar, os religiosos deste mundo, como eu e você, estavam do lado da cruz de Cristo. Veja o verso 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam. Jesus disse para todos esses homens religiosos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a religião não gostou de ouvir isso. A religião não gosta de saber que ela não é o caminho, ela não é a esperança, ela não é a resposta. Às vezes ela é o problema. A religião não gostou de ouvir que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Eu tinha uma tia, e ela era muito religiosa, ela era franciscana, ela fazia muitas boas obras, ela orava, ela lia a Bíblia, ela também era contra o pecado. Eu sinto saudades daquela tia. Mas alguns meses antes de sua morte, para ser exato, 1 mês antes da sua morte, eu falei com ela ao telefone por mais de 1 hora sobre a salvação em Cristo. Finalmente ela me disse: Rômulo,
Eu quero que você saiba, eu não confio na minha religião para me salvar. Eu não confio nas minhas obras para me salvar. Eu quero confiar em Jesus Cristo. E ao telefone, ela orou recebendo Jesus Cristo como Salvador, pedindo Jesus para salvá-la e perdoá-la de todos os seus pecados. A pessoa que confia e depende de religião nunca terá certeza de salvação. A pessoa que confia e depende de igreja nunca terá certeza da salvação. Só tem certeza da salvação quem confia única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Veja 2 perigos da religião. Primeiro, vive da aparência exterior. Verso 41, e da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, zombando, diziam: quem eram os sacerdotes? Eles executavam a lei, eles eram os chefes, eles executavam, determinavam a lei. Os escribas, eles transcreviam as leis, escreviam as leis, e os fariseus propagavam, eles eram os pregadores da lei. Aos olhos do povo, eles pareciam perfeitos, eles pareciam santos, mas aos olhos de Deus, eles ainda eram perdidos. Jesus disse assim deles, para eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. É isso que religião faz. Ela nos pinta como que se nós fôssemos pessoas maravilhosas. Elas dão a impressão de que nós não pecamos, de que nós não falhamos. E ela também nos dá falsa esperança, porque a religião nos impede de nos lavarmos, de nos purificarmos e de reconhecer nossos pecados. Durante um funeral, um homem bastante religioso me perguntou várias vezes, ele chegou a me incomodar: o que vamos levar para o céu após a nossa morte? O que vamos levar para o céu após a nossa morte? O que vamos levar para o céu após a nossa morte? E finalmente eu tive que respondê-lo, mas eu sei o que ele queria ouvir. Ele queria ouvir que nós íamos levar nossa religião, nosso batismo, nossas ofertas, nossas oferendas a Deus, nossas boas obras. O que nós vamos levar para o céu após a nossa morte? A religião vai levar tudo isso, mas a salvação só pode levar o Senhor Jesus Cristo. Assim como aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus Cristo, ele foi para o céu sem obras, sem batismo, sem religião, mas ele foi para o céu com Jesus Cristo. Há muitas pessoas vivendo de aparência e de tradição, mas religião não é a solução para a vida, muito menos para a morte. Só Jesus Cristo é a solução para a vida e para a morte. Por isso que quando alguém me pergunta qual é a sua religião, eu sempre respondo: a minha religião é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E segunda razão, a religião vive de experiências ao invés de viver da fé. Eu amo experiências, e eu tenho algumas de arrepiar o cabelo, mas eu não vivo de experiências, eu tenho que viver pela fé. Veja o verso 42, salvou os outros, e esse mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Em outras palavras, dá-nos experiência, vamos ver milagres, e assim nós vamos crer, nós vamos recebê-lo. E realmente, se Jesus tivesse descido da cruz, todos ali teriam crido, desde os romanos até os judeus. Todos teriam recebido Jesus naquele dia como Messias. Os religiosos realmente teriam acreditado nele, se ele tivesse descido daquela cruz, se ele tivesse operado aquele milagre. Mas não, Jesus não desceu, graças a Deus. Ao invés disso, ele morreu a morte, como qualquer outro ser humano. Religião não aceita a vontade de Deus, religião aceita somente a vontade do homem. Então cuidado
com aquela religião que garante milagres, mas não garante a vontade de Deus, que garante o céu aqui na terra, mas não garante a terra lá no céu. Religião vive de milagres. Desça agora da cruz e crê-lo-emos, mas a salvação vive da fé. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Enquanto a sua mãe estava na UTI morrendo de um câncer maligno, um jovem senhor da nossa igreja me disse: pastor Rômulo, se a minha mãe morrer, eu vou deixar de servir a Deus. Se a minha mãe morrer, eu vou deixar de ser crente. Se a minha mãe morrer, eu vou rejeitar Jesus Cristo. Isso sim se chama religião. Uma pessoa assim, ela não tem compromisso com Deus, ela só tem compromisso com religião. E religião não dura por muito tempo. Religião não vem a todos os cultos. Religião não acredita em todos os cultos. Religião não acredita nos cultos de oração. Religião não acredita em dízimo e promessa de fé para missões. Religião não acredita em evangelismo. Quem estava lá ao redor da cruz de Cristo? As autoridades políticas estavam lá, os marginalizados da sociedade estavam lá, e os religiosos da sociedade estavam lá. Em último lugar, os abatidos de espírito, os abatidos no meio do povo, estavam lá. Verso 55, e estavam ali olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. E essas mulheres, elas estavam de longe, elas não tiveram permissão para se aproximarem. E a maioria delas, se não todas elas, estavam chorando, várias delas batendo no peito, porque elas não suportavam ver o martírio do Senhor Jesus Cristo. E havia pessoas de todos os níveis ao redor daquela cruz, e a maioria das pessoas zombava dele e o desprezava, mas algumas, como essas mulheres, choravam e respeitavam o Filho de Deus. Você pode dizer: pastor, eu não sou uma autoridade política. Pastor, eu não sou um marginalizado. Pastor, eu não sou um religioso. Então, pastor, o que eu preciso ser? Você precisa ser um abatido de coração. Amém, irmãos? Você precisa de um coração abatido. E Jesus faz uma promessa para os corações abatidos. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos salvarei, eu vos perdoarei e eu vos transformarei. Você pode estar abatido por duas razões: por tudo que você tem feito contra Jesus. Eu lamento tudo que eu tenho feito contra Jesus nesta noite. Veja, irmãos, Mateus 26, verso 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Quando foi a última vez que você e eu choramos por causa dos nossos pecados? Por causa de algo que fizemos contra Jesus? Pedro o negou 3 vezes com o pecado da mentira, o pecado do medo, o pecado do orgulho. E muitos aqui nesta noite estão negando Jesus Cristo com o pecado da indiferença. Eu não faço questão da igreja, eu não faço questão da Bíblia, eu não faço questão da oração, eu não faço questão de servir a Deus. Outros estão negando a Jesus através do pecado da avareza, não podem investir no reino de Deus. E quantos estão negando a Jesus com o pecado da deslealdade, não são leais. Geralmente, o juiz leva em consideração o grau de arrependimento do réu, antes de lhe passar a sentença final. Se o réu demonstra arrependimento, a sentença será a mínima possível, mas sem arrependimento, será a maior possível. No reino de Deus, irmãos, é assim também. A sentença máxima é o inferno, para quem não se arrepende, mas não existe sentença mínima. No reino de Deus existe perdão completo. Amém, irmãos? No reino de Deus existe perdão máximo, não existe perdão mínimo, porque se é mínimo, não é perdão. O único perdão que Deus conhece é o perdão completo.
Ele promete que dos nossos pecados e das nossas mazelas, Ele não se lembrará mais. Basta ter o coração quebrantado. E segundo, irmãos, os abatidos no meio do povo estavam lá, com o coração quebrantado, por causa de tudo que eles haviam feito contra Jesus, e por tudo que Jesus havia feito em favor deles. Mulheres estavam chorando ao pé da cruz, se lembrando de tudo que Jesus havia feito por elas. Dentre as mulheres, Maria, mãe de Jesus, chorava por ele. E por que choravam? Primeiro, por causa do sofrimento pelo qual ele estava passando. Isaías diz que as pessoas escondiam o rosto dele, não havia nele formosura para que o desejassem. Escondiam o rosto de Jesus, pois ele estava bestial, desfigurado. Choravam por causa do nosso pecado, que o levou para a cruz do Calvário. Ele foi feito um depósito de lixo, e derramado sobre ele todos os nossos pecados. No Evangelho de Lucas 23, 28, Jesus disse para aquelas mulheres: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Por que Jesus disse isso? Porque 30, 40 anos mais tarde, o Império Romano adentrou Jerusalém e colocou fogo em todos os prédios, em todas as casas, derribou o templo de Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra. Construíram mais de 300 cruzes naquele dia, crucificaram mais de 300 judeus no único dia, espalharam todos os judeus pelos 4 cantos do mundo, e Jesus sabia que esse julgamento iria recair sobre eles, e por isso disse: chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Elas choravam por ele, e por elas também. Há pouco mais de 2000 anos, Jesus Cristo morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. Todos nós estávamos lá, representados naquele dia. Políticos, religiosos, marginalizados e quebrantados de coração. Quem você deseja ser? De qual grupo você deseja participar? Momentos antes de autorizar a crucificação, Pilatos fez uma pergunta que se tornou histórica, uma pergunta que atravessou os séculos dos séculos e ficou muito famosa: que farei então de Jesus chamado Cristo? Esta pergunta ecoa nos nossos ouvidos até os dias de hoje. O que você vai fazer com Jesus Cristo a partir de hoje? Será que nós vamos fazer exatamente o que Ele deseja? O que nós vamos fazer com Jesus? Nós vamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Amém, irmãos? Nós vamos consultá-lo para todas as decisões da nossa vida, desde as menores até as maiores. Nós vamos deixar que o mundo saiba que Jesus Cristo, Ele é a pessoa mais importante, Ele vem em primeiro lugar, e ninguém jamais vai tomar o lugar dEle dentro do nosso coração. O que mais? Nós vamos viver para agradá-lo, não mais para nos agradar, porque para nós o viver será Cristo, e o morrer será ganho. Mas sabe que a maioria daquelas pessoas respondeu: seja crucificado. É isso que faremos com Jesus, seja crucificado. E Pilatos fez a vontade daquelas pessoas e mandou crucificar o Senhor Jesus Cristo. Mas e eu e você? O que faremos de Jesus chamado Cristo?